Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando mais uma lição evangélica e para uma melhor harmonização. Eu vou pedindo a todos que se recolham, fechando os vossos olhos e respirando profundamente, buscando silenciar a mente, para que essa sintonia mais fina, mais apurada com o plano espiritual se dê com bastante harmonia. E assim nós vamos agradecendo aos nossos mentores individuais e anjos da guarda que estão conosco durante todos esses dias, nos dando a assistência necessária, nos intuindo, protegendo, resguardando, orientando. A esses amigos o nosso eterno agradecimento. E assim nós já vamos nos ligando à nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, pedindo que ela nos envolva com seus eflúvios de luz, de paz, que dulcifique os nossos corações e que faça despertar em nós a mansuetude necessária, a paciência, a tolerância, a amorosidade, a humildade tão necessárias para que possamos nos tornar melhores e nos elevarmos nesse momento vibratoriamente até a presença de Jesus, o nosso Divino Mestre, a quem agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelas suas lições de fraternidade, perdão e caridade. E assim nos comprometemos com o Divino Mestre em colocar esse aprendizado nas nossas ações, palavras, pensamentos e sentimentos, para que nos tornemos melhores, capazes de amar verdadeiramente e perdoar. Ao Divino Mestre agradecemos e pedimos que nos eleve até a presença do nosso Pai Criador. E assim nós o reverenciamos pelo que somos, pelo que temos e que seremos um dia. Agradecemos a Ele pela família que nos trouxe aqui, a família que constituímos, o pão de cada dia e todas as lições que nos colocaram em marcha do caminho evolutivo. E assim, Pai, nós te reverenciamos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Espero que estejamos todos bem para compartilhar hoje a lição do Pai Nosso. Essa prece tão profunda, tão simples e tão delicada, que nos foi deixada por Jesus, e isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 9 a 13. Os Espíritos recomendam essa prece e símbolo de todas as preces, porque ela veio diretamente de Jesus. É o mais perfeito módulo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, ato de adoração e de submissão. Em função de sua brevidade, seu sentido profundo escapa ao entendimento da maioria. Isso nos faz entender que
Sempre tivemos algumas dificuldades para compreender os ensinamentos de Jesus, por isso precisamos ter bastante atenção, refletir sobre aquilo que foi colocado. Então, avaliar ponto a ponto, analisar ponto a ponto essa prece, para que possamos compreender o seu verdadeiro sentido. Posto que ela nos foi deixada há tanto tempo e ainda se preserva, né, com tanta verdade, sem nenhuma alteração, o homem não conseguiu promover nenhuma mudança, graças a Deus. Então vamos a ela. Então, o Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando nós colocamos isso, nós estamos dizendo que nós cremos em Deus, porque tudo revela o poder de Deus. A harmonia do universo revela a sabedoria, a prudência e a previdência que a mente humana não conhece ainda. A criação da erva, do inseto, até os astros do espaço falam de um ser soberano, sábio, com solicitude paternal. Quer dizer, o nosso grande Pai, né? Ele é o grande Criador. Por isso que Ele está nos céus e que deve ser santificado o seu nome, pois é Ele quem nos dá todas as possibilidades de evolução e de vida, a nós e a todo o universo. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer a sua magnitude, a sua magnificência, né? E quem não o faz é o cego, o ingrato, o orgulhoso, que não tem olhos ainda para entender, né, o que o Pai tem a nos oferecer. Depois nós encontramos a seguinte frase: venha a nós o vosso reino. Quando ele diz venha a nós o vosso reino, Jesus estava se referindo às leis universais, cheias de sabedoria, que fazem reinar entre os homens a paz e a justiça. A lei do amor, do trabalho, da evolução, de causa e efeito, são essas as leis. E esse é o reino de Deus, onde você se coloca e você não vai ao influxo dessas leis universais. Se você tenta parar, se você tenta não seguir ou não acatar essas leis universais, você simplesmente vai ficar com a impressão de estagnação, mas será levado pela dor a cumprir o seu turno nessa jornada, né? Então, seguindo as leis universais, os homens se ajudariam mutuamente, o forte daria assistência e sustentaria o mais fraco, e se extinguiriam todos os abusos e os excessos de todos os gêneros na vida humana. Mas o homem é dada a inteligência e a razão, por isso ele é capaz de escolher entre o bem e o mal para responder pelas suas ações. Então, se você não quer seguir, você vai responder por isso. Ninguém pode pretextar, isso é muito importante, ignorância dessas leis. Mesmo que não houvesse uma única palavra do Evangelho, nem uma leitura, que Jesus não tivesse vindo aqui, nem um profeta, ninguém o tivesse antecedido nas visitas aqui à Terra para passar essas lições de fraternidade, ainda assim nós seríamos capazes de reconhecer quando estamos cometendo um erro, porque nós temos a consciência. Quando Deus nos criou, Ele já colocou em nós a luz da nossa consciência. Então, se você faz alguma coisa e você comete um equívoco, você vai responder por ele tranquilamente, tá bom? Não adianta pretextar ignorância. E esta lei, ela é universal. Então, a tua nação,
a tua religião, a tua concepção, os teus conceitos, eles não significam absolutamente nada diante das leis universais do reino de Deus, né? Não há diferença entre as criaturas. Depois nós dizemos o seguinte na oração: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, não a minha, ou a de quem quer que seja. A submissão é um dever é um dever do filho para o pai, do inferior para o superior e da criatura para o Criador. É observar as leis de Deus e se submeter a elas sem murmúrios. São decretos divinos que o homem precisa compreender à frente da sabedoria. O homem nada pode contra a vontade de Deus. Isso significa o seguinte: que nós somos artífices de nós mesmos. Se hoje temos algo a reparar, é porque em algum dia, nosso pretérito, ou ontem mesmo, nós infligimos dor em alguém. Logo nós teremos que reparar. Como? Segundo a sua disposição e boa vontade, né? Assim, mas nós vamos sempre, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, eles serão cumpridos sempre, mesmo que você não esteja com muita disposição, porque assim Ele deseja o nosso melhor. Um pai não dá um filho que pede pão, ele não dá uma pedra, ele dá o pão. Então é isso que Deus faz. Em algum momento nós pedimos a oportunidade de reparar o que fizemos de errado e de aprender, de melhorar. Então Ele nos dá essa oportunidade. Logo nós precisamos começar a cumprir esses combinados para que paremos de dar trabalho ou de causar infortúnio aos que nos rodeiam, às pessoas que convivem com a gente, né? E vamos lá. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o pão de cada dia. O pão do corpo e o pão da alma. Então, mas tá para todas as criaturas. Então, vamos fazer aqui uma relação rápida. O reino animal, ele não precisa trabalhar para ter a sua sobrevivência, para ter o seu alimento. Porque ele só come para sobreviver. Ele não programa nada, ele não realiza processos de industrialização, não. Ele busca na natureza o suficiente para o seu sustento e para a sua sobrevivência. Mas o homem não. O homem ele tem a seu favor a inteligência. E foi dado ao homem também uma instrução. Você vai precisar trabalhar, usar os seus braços, o seu esforço, a sua força, a sua inteligência para desenvolver os meios de sobrevivência. Isso foi colocado para o homem. Logo, precisamos levantar as mangas e partir para o trabalho. Intelectual, material, físico, seja ele qual for. É através do nosso esforço que nós devemos conquistar a nossa subsistência. E pedir o pão de cada dia é aquilo suficiente, é o suficiente para a nossa sobrevivência e não para a nossa vaidade, para a nossa ostentação. Obviamente que temos direito a um lar confortável, uma casa com segurança, recursos com a medicina, disponibilidade para o estudo, tudo isso é lícito, desde que não alcance as margens da vaidade, ok?
Muitos sucumbem, né, pela imprevidência, ambição, incúria, porque buscam caminhos fáceis, mas os caminhos fáceis são difíceis e não são recomendados. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Precisamos trabalhar com coragem, prudência, previdência, moderação, para não perder o fruto do nosso esforço. Então, aceitar os desígnios, as privações, que são justas para as expiações, para as nossas provas, elas fazem parte. Então, aceitar de forma resignada, sem reclamações, sem culpar ou justificar, né? Simplesmente seguir a vida buscando o aprendizado que essas situações possam nos fornecer. A gente tem sempre uma oportunidade de entendimento dentro de todas as dificuldades. E quando se fala trabalho, existência, isso é sempre um ponto, porque não são todas as pessoas que têm os benefícios de um bom emprego, da vida abastada ou da herança. Nós sabemos disso. Então essa prece, ela elucida, ela clareia todas as mentes. Se você tem muito, pensa que você precisa dividir ou ajudar quem não tem. E se você não tem, confia em Deus, porque não vai te faltar nada. Mas usa os teus braços, usa a tua boa vontade. Não deixa de trabalhar. Depois, a oração, a prece fala pra gente também, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Por que perdoa as nossas dívidas? Porque nós precisamos de perdão. Os nossos equívocos, os nossos erros, eles serão corrigidos, eles serão revistos. Vamos nos reciclar, mas nós precisamos de perdão. Só que não somos os únicos. Toda a humanidade precisa de perdão. Então, se eu peço para mim perdão, eu sei que o meu suposto inimigo ali também tem direito a perdão. Se ele me fez alguma coisa, o direito dele é o meu. Eu também preciso ser tolerada, eu também preciso ser compreendida, eu também preciso ser respeitada com todas as minhas mazelas, com todas as minhas dificuldades na interpretação, no entendimento. Então, isso é para todos nós, né? Cada infração nossa é uma dívida contraída que deveremos pagar algum dia. Ajuda-nos a sufocar na alma o rancor, o ódio e o ressentimento, para que não carreguemos este fardo depois da morte, né? Isso é um trecho que está lá. No Evangelho também, assim. Vamos aprender a perdoar, não carregar ressentimentos, porque quando nós partirmos para a pátria espiritual, nós precisamos ir mais leves, mais libertos desses sentimentos inferiores. Então, faça todo o possível para deixar para trás aquilo que um dia te trouxe dor, porque você vai precisar ser perdoado e esquecido por muitos que também vão te encontrar na pátria espiritual, né? Perdoemos todos que fazem mal, porque nós também precisamos que os nossos males sejam perdoados. E, finalmente, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, e nossos defeitos e vícios são as portas que abrimos diariamente para influências externas, negativas, de irmãos espirituais e encarnados, menos esclarecidos, que por afinidade se aproximarão de nós. Os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Me diz o que você pensa, que eu te digo com quem você anda. Me diz o que você sente, que eu te digo quem você é. Eu te conheço pelas ações, as palavras que saem da sua boca, muitas vezes elas são bem diferentes das tuas ações. Então, sabe,
A justeza nas ações, a honestidade é o que nos torna livre dos males. Deus não criou o mal, nós praticamos o mal, nós somos detentores de mazelas e nós infringimos dor no outro. Então você pensa que alguém um dia pode encontrar você e falar: poxa, você está me devendo, você me fez alguma coisa que eu não gostei. E então, como ficamos hoje? Então essas cobranças, elas acontecem comumente, nós sabemos. A vivência espírita traz esse esclarecimento. Então, não nos deixar cair na tentação e livrar-nos não é o seguinte, que a gente consiga exercer a responsabilidade da nossa edificação moral, da nossa responsabilidade espiritual e modificar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para que a nossa obra de edificação moral se dê com serenidade, com amor, com respeito, porque a gente consegue se esconder de todo mundo, menos de Deus. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração e sabe das nossas verdades. Então, se abrir, afrouxar esses laços do coração é importante. Entregar-se ao bem através das próprias atitudes é muito necessário para que vocês, para que eu, para que todos nós não caiamos em tentação e sejamos livres de todo o mal. A maledicência, o ciúme, a inveja, o ódio, a preguiça são os males, os grandes males em que incorremos com frequência. A gente precisa refletir com mais seriedade, com mais atenção nessas questões. E finalmente, que assim seja, Que assim seja. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Pois Deus sabe o que nos apraz e o que é melhor para o nosso crescimento e evolução moral. Como eu disse, Ele não vai tirar de ninguém a oportunidade de edificar o seu mundo de paz. Muito pelo contrário, Ele nos ajuda. Ele nos dá o auxílio que necessitamos. Então, que tenhamos a bondade, a humildade, a fé e perseveremos muito, sempre utilizando essa prece tão importante nas nossas vidas. Eu agradeço bastante pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês e assim nós vamos nos recolhendo mais uma vez, fechando os nossos olhos. E vamos retirando dos nossos corações os nossos melhores sentimentos e vamos vibrando pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todos os povos e nações necessitados de amparo, de amor, de esperança, de fortalecimento na fé e no porvir. Vamos vibrando por todos os lares, por todos os encarcerados e enfermos, por todos os velhos e crianças necessitados de amparo, pelos jovens equivocados nas suas escolhas, iludidos. Vamos vibrando por todas as crenças, religiões, filosofias, por todas as obras assistenciais, por todas as casas espíritas, pelos seus trabalhadores, alunos e assistidos. Vibremos amorosamente pelos nossos irmãos que nos antecedem na pátria espiritual, desejando a cada um deles um breve porvir de luz e deixemos uma vibração à disposição para que ela seja utilizada onde houver maior necessidade. E assim nós vamos vibrando pelos nossos lares, pelo SEME, essa casa que nos acolhe, por todos os nossos companheiros de trabalho,
Vamos vibrando pelo fortalecimento da nossa fé e bom ânimo dentro da doutrina espírita e que possamos ter sempre os ensinamentos de Jesus e a sua presença na nossa vivência doméstica e nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.